Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Josias: quais os eventos que antecedem a volta de Cristo que já aconteceram e quais ainda estão para acontecer? Antes de iniciarmos, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui no YouTube. A gente vai conseguir levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar unindo as nossas vozes, as nossas orações a dos nossos irmãos. Vamos interceder por eles, eles estão pedindo por isso. Então, nada mais justo do que nós ajudarmos. Então vamos lá, pergunta do irmão Josias: quais eventos que antecedem a volta de Cristo que já aconteceram e quais ainda estão por vir? Vamos lá, Mateus capítulo 24. Essa é uma pergunta que não é feita de hoje, os discípulos já fizeram a Jesus. Verso 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Essa é uma pergunta que permeia todos aqueles que já tiveram contato com o Evangelho. Quais são os sinais de que Jesus está voltando? E ele responde, verso 4: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, uma das coisas que antecedem a volta de Jesus é que muitos virão em nome de Cristo e vão enganar a muitos. Esse sinal já se cumpriu e se cumpre ainda hoje. Hoje nós temos milhares de igrejas pregando o nome de Jesus. Mas quando a gente vai à Bíblia, tudo distorcido, nada de verdade. Ou algumas pitadas de verdade, ou muitas verdades com pitadas de mentiras. Coisas que fazem para enganar a muitos. A fé, a nossa consciência religiosa tem que estar pautada na Bíblia e não no que as igrejas estão por aí, porque Jesus já nos alertou: acautelai-vos para que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome. Então nós vemos aqui um dos sinais que Jesus predisse que aconteceria, já acontece já há muito tempo e continua cada vez mais se intensificando. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas cuidado, para não vos alamardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. Quantas guerras nós não ouvimos cada vez mais? Desde 2001, quando aconteceu a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, por causa do ataque terrorista, cada vez mais guerras surgem o tempo todo. Agora a gente vê ali, bem recente, a China ali querendo tomar Taiwan de volta. A gente viu ali a guerra na Crimeia, ali a Rússia. Então a gente está vendo que cada vez mais guerras surgindo. A gente vê aí um rumor de uma terceira guerra mundial por acontecer. Jesus predisse isso. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas isso ainda não é o fim. Isso daí são coisas que irão acontecer antes do fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Uma vez eu preguei sobre um pouco dessa passagem e eu fiz um levantamento dos números de terremotos e desastres naturais. Números de desastres naturais no geral, né? Terremotos, vulcões entrando em erupção. Eu trouxe eles separados e um gráfico que mostrava lá de 1970... ali 2, 3 por ano e cada vez crescendo mais ao ponto de mais de 100 desastres naturais nos últimos anos que se passaram agora. Então, cada vez mais os desastres naturais se intensificando, a terra sentindo que Jesus está próximo a voltar, o pecado sobrecarregando aquilo que a terra pode suportar. Então, nós vemos que esse também é um evento que se cumpre cada vez mais. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores, ou seja, o início do fim. Nós estamos vivendo um tempo do fim e nós vemos essas coisas
cada vez mais se intensificando. Quando começou essas coisas acontecerem, as pessoas olharam para esse texto, elas identificaram como o princípio das dores. E agora nós, olhando para esse texto, conseguimos ver que essas dores já estão cada vez mais. O princípio das dores, a gente vê o exemplo, né? Como uma mulher a dar à luz. Cada vez, quanto mais próximo estar, mais contrações, mais dores sente. E a gente vê que esses eventos se intensificam cada vez mais. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Isso já acontece nos dias de hoje. Hoje a gente fala muito em liberdade religiosa. Aqui no Brasil e em alguns outros países nós temos liberdade religiosa sim, podemos pregar ou viver qualquer religião que nós queiramos. Mas se a gente for em alguns países, em alguns lugares do mundo, cada vez mais os cristãos estão sendo mortos. Cada vez mais a liberdade está sendo restringida para a adoração ao Deus verdadeiro. Isso é importante a gente salientar, porque a gente fala muito, devemos pregar... Qual que é a palavra agora que fugiu? Enfim, devemos respeitar, né, todas as religiões. E de fato devemos respeitar todas as religiões. Porque as pessoas falam, a religiosofobia, né? Pessoas, quando vê um árabe, nossa, muçulmano, terrorista, acham que tem esse preconceito. Mas hoje, o povo, a religião que mais é morta por causa da sua fé, são os cristãos. E isso não é falado em lugar nenhum. Então, é importante a gente saber isso. Já somos perseguidos hoje. Talvez eu e você não sejamos aqui onde vivemos. Mas essa perseguição, com certeza, virá. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. O que a gente mais vê hoje são as pessoas se traindo, se entregando, se odiando por qualquer coisa. Ainda mais quando se trata de fé. A gente vê famílias sendo desfeitas por causa da fé. Uma pessoa que se entrega a Cristo, a gente vê nas cartas missionárias, principalmente quando vai falar de um país aí, de países do Oriente, onde quando uma pessoa conhece a verdade, a família já rejeita. Quando ela aceita a verdade, se entrega. Então, isso já acontece. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos falsos profetas nós vemos hoje no nosso meio? No nosso meio, digo, no mundo, não no nosso meio dentro da igreja. E aqui um detalhe importante. Falsos profetas, para que eles enganem alguém, para que um profeta engane alguém, ele tem que fazer coisas verdadeiras, coisas grandiosas, milagres verdadeiros. Um falso profeta, ele pode sim fazer milagres verdadeiros. Então, quando você vê igreja chamando-os para um mutirão de cura, não duvide que vai acontecer curas ali. Até porque, se Satanás coloca uma doença em você, ele também tem o poder de tirar essa doença. Então, cuidado com os milagres que estão por aí, com os falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Hoje em dia já é difícil de ver amor dentro da família, imagina no mundo, as pessoas se matando por qualquer coisa. É só você ligar a TV em qualquer noticiário que você vai ver a desgraça que está no mundo. O amor de muitos, quase todos, se esfriando, quando já não está completamente congelado ou não existe. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho, a palavra de Deus será pregada em todo mundo. E a gente vê que isso está acontecendo nos nossos dias. Cada vez mais nós vemos testemunhos, principalmente em países onde é proibido ser cristão, as pessoas conhecendo a Cristo de formas miraculosas, através de sonhos, através de visões, através de folhetos, através de sinais de TV, de rádio pirata lá, levando a mensagem de Deus. E essas pessoas estão ouvindo, estão se convertendo, estão aceitando a mensagem. Então o evangelho está sendo pregado. Hoje em dia, com a internet também fica fácil. O aplicativo, eu consigo ver os países que têm acesso ao aplicativo. Pessoas na China já têm acesso, pessoas ali no Oriente Médio já têm acesso, pessoas na África, em países que não são
tão conhecidos por terem adventistas já têm acesso também. Então, a palavra está alcançando de diversas maneiras essas pessoas que estão aí fora no mundo. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem é essa abominação desoladora? O poder romano papal, que a gente já viu aqui no canal, a gente já conversou sobre os 4 animais que surgem do mar, e depois o último animal terrível com os chifres, e o chifre pequeno que sai com bocas, que fala blasfêmias. É essa abominação desoladora que cuidaria de mudar os tempos e a lei, quando ela tomar lugar, o povo de Deus deveria fugir. Então, vou parar por aqui para refletirmos. Então, nós vimos aqui todas as coisas, algumas que já aconteceram e cada vez se intensificam mais, mas nenhuma delas que acabou totalmente. Eu queria pular agora para o verso 29, Mateus 24, verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Isso é um evento que também já aconteceu. É um evento que estava para se cumprir e se cumpriu. Eu convido os irmãos que ainda não conhecerem, coloca lá no Google, dia escuro ou o dia escuro. Aconteceu em 1780, onde um dia, ao meio-dia, o sol escureceu, tudo ficou escuro, até a noite. Quando a noite chegou, a lua subiu aos céus vermelha em sangue. Então a gente acredita que essa profecia se cumpriu em 1780, lá na Nova Inglaterra, um estado ou uma cidade nos Estados Unidos. Então, isso já aconteceu. E a gente vê que algumas coisas que a gente viu aconteceram e continuam acontecendo cada vez mais. Mas eu queria tomar a atenção dos irmãos para um ponto, Apocalipse capítulo 13. A gente também já falou sobre isso quando eu expliquei a imagem da besta, tá aqui no canal. Apocalipse capítulo 13. Verso 14 e 15. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava-se os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, e a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Depois a gente vê um decreto onde proíbe comprar e vender, aqui no verso 17 e 18. Então, o que é a imagem da besta? É, de fato, a união do poder político com o poder religioso. Mas, primeiramente, para que possamos fazer essa imagem, as igrejas devem se unir para formar um só poder, um só consenso no poder religioso e que ele se una ao poder político. E a gente já vê eventos acontecendo hoje, nos nossos tempos, onde igrejas estão se unindo. A gente vê aí em 2016 o evento Together, onde diversas igrejas se uniram lá nos Estados Unidos, onde nós sabemos que irá acontecer isso, essa união entre o poder político e religioso. Essas igrejas se uniram para louvar a Deus, né? Que coisa grandiosa, coisa bonita, né? Mas igrejas com propósitos e com ideias diferentes, ideias erradas. E então, essas igrejas se unindo, de fato, tirando as diferenças que elas têm e focando em uma coisa só, com enganos em si, ou seja, com aquelas pitadas de mentira, elas irão enganar a muitos. Elas irão se unir ao poder político. Nós já vemos esses movimentos. Você sempre vai ver aí notícias referentes a decretos dominicais na internet. Quando isso acontecer, de fato, o poder religioso já se uniu com o poder político. E a gente está vendo movimentos nesse sentido.
Hoje nós vemos o movimento ecumenista, principalmente liderado pela Igreja Católica, trazendo essa ideia de união entre as igrejas. Ou seja, cada vez mais nós vemos as igrejas se unindo, e quando de fato essa união acontecer, nós veremos a imagem da besta se formar, quando esse poder religioso unido se unir com o poder político. Nós estamos vendo passo a passo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Isso está acontecendo neste momento. E o último passo para que a imagem se complete é esse poder religioso, de fato, se tornar um só, se juntar com o poder político, que nós vemos já acontecendo também. Se você pesquisar aí, recentemente, de 2016 para cá, ou 2015 para cá, o Papa Francisco ele foi discursar no Capitólio, no Senado americano. Foi o primeiro Papa a fazer isso. Ou seja, a religião entrando na política. A gente já está vendo essa união acontecendo pouco a pouco. E quando ela acontecer de fato, virá sim aí os versos seguintes aqui, verso 16 e 17. E todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta ou o número de seu nome, aquele que aceitar o decreto dominical, a lei dominical em que irá proibir a compra e venda para aqueles que não aceitarem as leis dos homens que sobrepõem a lei de Deus. Então nós estamos aqui no momento final da história desse mundo, onde nós estamos vendo a formação da imagem da besta, e quando ela se formar, ela vai fazer esse decreto que irá proibir aqueles que não aceitem e não adorem a besta de comprar e vender. Então, após o decreto dominical, virá o fim, muito em breve, onde não há mais o que fazer, iremos nos dispersar nesse mundo, iremos estar fugindo em comunhão com Deus, buscando a Deus, onde iremos viver apenas pela fé, confiantes em Deus, viver pela palavra de fato. E durante esse tempo em que estaremos vivendo pela palavra, fugindo, buscando a Deus cada vez mais, sentindo a angústia de Jacó, cada um de nós, será que estamos de fato salvos? Será que nós confessamos todos os nossos pecados? Sabemos que a porta da graça já se fechou. Será que eu estou salvo? E nesse momento de perseguição, dentro do meio dos trovões, nós ouviremos a voz de Deus dizendo o dia que ele virá. Nós não sabemos o dia, mas sabemos que quando isso acontecer, Deus irá revelar o dia. Estou voltando amanhã, estou voltando daqui a uma semana. E aí Jesus irá voltar para nos salvar. E no meio desses trovões, quando Deus ou falar conosco, os ímpios irão ouvir esses trovões e não irão conseguir compreender e distinguir a voz de Deus ali. Ou nós iremos ver claramente a voz, isso é uma coisa que eu fico pensando. Nós iremos ouvir a voz de Deus em meio aos trovões, ou então a voz de Deus é tão imponente, tão forte, que ela parece trovões, mas nós ouviremos claramente, não em meio a trovões, e os ímpios só ouvirão os trovões. Então, respondendo à pergunta do irmão Josias, estamos vivendo nos tempos finais, estamos vivendo a formação da imagem da besta. Logo mais virá o decreto dominical, o fechamento da porta da graça, e então Jesus irá voltar para me salvar e te salvar, irmão. Espero ter respondido a pergunta do irmão Josias. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, nos comentários também. Os pedidos de oração também nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, obrigado por essa revelação que o Senhor nos deixou, que estamos vivendo nos tempos do fim, Senhor. Que estamos vivendo as portas de Jesus voltar. Pai querido, nos dê força e nos conduza pelo caminho estreito, que possamos fazer a Tua vontade hoje e sempre, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, te pedimos, Senhor, a direção nos nossos caminhos, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.